Excelentíssimo senhor prefeito de Porto Alegre, senhor Marquesan Júnior. Eu venho, através desse videozinho, feito no meu consultório mesmo, manifestar minha preocupação de como essa epidemia está sendo conduzida aqui na nossa cidade. Eu sou Rosane Ferreira, eu sou médica, sou oftalmologista, e aí vocês vão me perguntar o que um oftalmologista entende de vírus, de infectologia. Muito. Um dos primeiros médicos a denunciar a epidemia em Wuhan foi um oftalmologista, e o oftalmologista é uma das categorias médicas que mais tem morrido de Covid durante essa pandemia. Então, por razões óbvias, é uma classe de médicos que está estudando muito sobre esse assunto. Então, eu não sou uma exceção, né? Tenho estudado muito sobre o Covid-19, eu tenho mestrado, doutorado, eu gosto de estudar, então estou bem a par do que eu estou falando. Então, me preocupa muito que foi feito um erro de gestão muito grande em março, quando foi decidido fechar a cidade, fechar o comércio, mandar todo mundo para casa, numa época onde a gente praticamente não tinha Covid aqui. Então, não tinha nenhuma morte em Porto Alegre e as UTI estavam praticamente vazias, né? Então, fico me pensando o que levou a tamanha atitude descabida, né? É como se a gente tivesse preparado o time de futebol, botado no aquecimento e esperamos o time adversário que não chegava, demorou para chegar. Ora, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento sobre virologia e infectologia sabia desde março quando é que ia ser o pico. Não era nenhuma surpresa, ia acontecer de 5 a 14 dias depois que as pessoas fossem tiradas do isolamento, assim que levantassem as restrições. Isso era óbvio. Ou alguém imaginava que o vírus ia ficar deprimido, que foi todo mundo em casa, ia fazer as malinhas e ia voltar para a China? Não, né? Então, bom, se esse tempo todo foi necessário para a gente preparasse o nosso sistema de saúde para não colapsar, ok, a população fez a sua parte com muito sacrifício. Mas a gente está preparado? Por que então foi fechado Porto Alegre agora em julho de novo? O que aconteceu? Morreram menos pessoas? Não, a mortalidade aumentou. Morreram mais pessoas. E por que isso acontece? 70% da contaminação do Covid se dá nos lares, se dá em ambientes fechados. Então, vocês lembram a surpresa do prefeito de Nova York, quando ele decretou o lockdown em Nova York, que 60% das pessoas que iam ser internadas no hospital que estavam graves diziam que tinham se contaminado em casa, que não tinham saído de casa. Então, tudo bem, vamos falar de ciência, o pessoal enche a boca para falar de ciência. Qual é o nível de evidência científica do lockdown? D. É pior do que o da cloroquina, que é C. Então, prenderam as pessoas todas em casa e proibiram a cloroquina? Eu estou tentando entender, né, o que está se passando. Então, quem sabe a gente começa a usar melhor o bom senso agora e não prender mais indivíduos sadios, né, jovens dentro de casa. Então, o que é importante que a gente está preocupado agora? É quanto à ocupação dos leitos de UTI, não é? É a necessidade que talvez a gente tenha de mais leitos de UTI do que a gente disponha no momento. Então, interessa se a atividade que o indivíduo exerce é um varejo essencial ou não essencial? Interessa esses pacientes, se essa pessoa tem chance de ficar doente e tem uma chance aumentada de vir a precisar de um leito de UTI. Isso é que importa. Então, o que deveria estar sendo feito? Orientando a população muito bem sobre quais são os grupos de risco e separar a população em grupo de risco leve, médio, moderado e alto, e vamos começar a nos organizar nesse sentido. O que importa é que a pessoa que vai sair para a rua tenha um risco baixo de vir a precisar de ocupação de ocupar um leito de UTI, né? Se é um médico que tem 70 anos, hipertenso, diabético e obeso, ele não pode estar na linha de frente, apesar de ser super essencial. Se é um jovem de 30 anos que não tem comorbidade nenhuma, vamos deixar ele em casa, por quê? Né? Então, o que seria importante, o que eu sugiro? Vamos usar o bom senso. Pessoas jovens, com menos de 35 anos, sem nenhuma comorbidade e que não morem com ninguém do fator de risco, para começar, elas nunca deveriam ter sido presas em casa.
Então, esse grupo tem que voltar a movimentar a economia. Vamos abrir o mercado público, que nossos alimentos estão apodrecendo e mofando lá dentro. Vamos abrir as academias, os institutos de saúde e beleza para clientes igualmente jovens e sem comorbidade. À medida que o tempo for passando e a epidemia for melhorando, quem sabe a gente vai devagarinho estendendo para as outras faixas etárias. Então, dos 35 aos 45, mais tarde dos 45 aos 55. Então, isso que é importante. Talvez os nossos velhinhos acima de 75 com comorbidades, hipertensos, diabéticos, usando antiremédio, talvez esses tenham que ficar em casa até a vinda da vacina. Quais são o outro grupo que vai ter que ficar em casa? São os doentes e quem mora com os doentes. Esses vão ter que ficar de quarentena até os exames melhorarem. E todo o cluster ao redor desse doente vai ter o pessoal de trabalho, contato que ele teve, vão ter que ser testados e os que derem positivos também isolados. Então isso se chama isolamento vertical. Isso faz sentido. Vamos usar o bom senso, né? É difícil a sociedade seguir leis e regras que são absurdas, que não fazem sentido. Talvez a gente fazendo leis que façam sentido, a população se conscientize e consiga obedecer, né? Bom, e quanto às crianças, né, voltarem ou não à escola? Então, os estudos sobre as crianças estão muito controversos. Tem estudo dizendo que as crianças quase não transmitem, não pegam, que foi um erro tirado da escola. Outros mostrando que as crianças que se contaminam, elas se contaminaram com uma carga viral muito alta e podem transmitir muito. Então, está tudo muito controverso nessa área. Mas o que é fato comprovado é que mesmo se elas transmitem mal o Covid, elas transmitem muito bem todas as outras viroses de inverno. Então, a hora que as crianças voltarem para a escola, elas vão pegar várias viroses de inverno nos coleguinhas, nos pais, nos avós, que vão acabar indo para o hospital das UTIs. Então, isso não é interessante. Então, realmente, no sul do Brasil, é interessante que as crianças fiquem em casa até o final do inverno. Então, o que é importante, resumindo agora? Todo mundo continuar com todos os cuidados de precaução para esse vírus, que não é uma gripezinha, né? Cuidados básicos de higiene, cuidado de distanciamento social. Importante manter uma distância entre uma pessoa e outra. Por quê? Porque outro dos fatores determinantes se a pessoa vai adoecer ou não é a quantidade de vírus que ela é exposta no primeiro momento, a carga viral. Então, a partir de 1000 partículas virais, a pessoa já pode ser contaminada. Num espirro de uma pessoa contaminada, vão até 200 milhões de partículas virais. Então, a gente tem que se proteger. Distância de 2 metros um do outro, sempre que for possível. Se não for possível e estivermos em ambiente fechado, o uso da máscara é muito importante. Além disso, tentar fazer com que as pessoas façam profilaxia para melhorar a imunidade. Então, vamos se exercitar, vamos pegar sol. A vitamina D é fundamental. E, além disso, né, deixar disponível o tratamento precoce. Então, eu peço que, por favor, pensem nessa situação. Vamos tentar usar o bom senso, vamos tentar parar de quebrar a nossa economia, de matar CPFs e CNPJs. Por favor, reflitam sobre isso. Obrigada.